Eu gostaria de ouvir um amém mais forte. Glória a Deus. Esta semana eu estive sendo de repente interceptado por alguns irmãos de outros ministérios e me perguntando algumas coisas, justamente pelo que está acontecendo hoje em dia, pelo aquilo que se promete, pelo aquilo que se barganha. E o Senhor falou tremendamente comigo dentro de um texto. Vou ser sincero para os irmãos, eu preparei no PowerPoint para vocês acompanharem algumas situações, mas eu não sabia que o nosso computador não está atualizado, então não consegue fazer a leitura da versão a qual eu acabei fazendo. Me perdoem por isso, mas eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Nós vamos ler 2 Coríntios, primeiro capítulo, versículo 20, por favor. 2 Coríntios 1, 20. Amém? Então, 2 Coríntios. Glória a Deus. O Senhor falou tremendamente comigo. E eu pedi para Ele que aquilo que Ele fez essa madrugada, acerca dessa palavra, Ele possa também fazer contigo. Que possa despertar em você um novo momento. Eu acredito que nossa igreja, ela está sendo despertada para um novo momento. Um momento de crescimento, um momento de desenvolvimento, e um momento de recebermos a graça do Pai, um momento de nós recebermos a sua unção, a sua manifestação. E eu acredito que isso acontece pela leitura, pelo entendimento e principalmente pela oração. Amém? Um versículo muito pequeno e muito simples, mas que diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém? Curva sua fronte, fecha os seus olhos. Pai querido, Deus amado, nós te glorificamos, Senhor, por este momento, por aquilo que Tu és, aquilo que tem feito, aquilo que Tu farás, Senhor. Tu és o motivo de estarmos aqui, Tu és o motivo de estarmos vivos, Tu és o motivo de termos esperança, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite Tu possas falar grandemente ao coração dos Teus filhos. Pai, vai até o mais profundo do seu íntimo, Pai, e toca, Senhor, para o despertar, para conhecer, para acreditar, para que a sua fé, Senhor, possa chegar em limites até não conhecido por cada um, mas que eles possam compreender que Tu estás aqui, Senhor. Por isso, usa-me conforme o Teu querer e fala com o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? Podeis assentar? Essa semana, algumas pessoas estavam me perguntando: ainda temos como viver as promessas do Senhor? O mundo está tão conturbado, as igrejas estão perdendo o seu foco, a palavra do Senhor tem ficado de uma forma secundária, muitas vezes até usam um versículo, usam qualquer outro, uma passagem, mas nessa situação que eles têm observado, existe muita barganha. Para que nós consigamos de alguma forma acessar as promessas do Senhor, nós precisamos estar contribuindo à altura. E quanto mais nós contribuímos, quanto mais nós conseguimos contribuir, aí as bênçãos chegarão para nós. Mas de repente eu não posso contribuir, então as promessas do Senhor nunca chegam em minha casa, em minha vida, em meu lar. Eu tenho ficado alheio a essas promessas. E o Senhor falou grandemente comigo, me dando um título para vocês: ainda se pode obter promessa de Deus. E eu quero trabalhar com vocês com 4 tópicos, para vocês compreenderem que as promessas do Senhor é para você, é para mim, e é para vocês que estão aqui em cima, para vocês que se assentam aqui embaixo. A promessa do Senhor, ela não se acabou. O homem pode cometer as suas atrocidades, mas não se importa o que está acontecendo lá fora, porque aqui primamos aquilo que é a palavra do Senhor. De repente lá fora, que Deus possa ter misericórdia daqueles que têm se usufruído desta palavra para simplesmente colocar um balcão de negócio, para que venha ter, muitas vezes, a vendagem necessária para chegar ao enriquecimento. O grande problema é que
que o Senhor, Ele não negocia princípios. O princípio da sua palavra permanece até os dias de hoje. Eu convido vocês depois, lerem todo o capítulo 1, para vocês verem como Paulo, direcionado a Coríntios, e falando justamente com Tito, como ele apresenta a Deus. Eu separei na minha Bíblia algumas características que ele coloca de Deus desse capítulo, só para vocês terem noção, por mais que não será o nosso foco dessa noite. Mas Paulo, nessa epístola, ele ensina a igreja de Coríntios a respeito de Deus. Ele coloca que Deus é vivo, e eu não tenho dúvida disso. Amém. Glória a Deus. Pode deixar, na primeira eu vou avisando, obrigado. Além de Deus é vivo e eu não tenho dúvida da sua presença, da sua manifestação, da sua condução e das suas obras em minha vida, na família da minha família, e principalmente daqueles que estão comigo caminhando, eu vejo Deus agir. Deus, Ele é consolação, e Deus tem consolado em todas as circunstâncias, porque a palavra do Senhor é tão perfeita, que Ele mostra todas as situações positivas e negativas, e nos alerta que neste mundo, nós teríamos aflições, mas Deus é o nosso consolador, aquele que te tira de situações a qual você fala, não tem mais uma porta, não tem a condição de sair, Ele te tira com as suas mãos, e te leva a lugares altos. Sabe por quê? Porque Paulo diz que Deus, Ele é misericórdia. Deus, o seu poder está disponível para o seu povo, e você é o povo de Deus, o poder do Senhor está disponível para você, em todas as situações e circunstâncias, não importa o tamanho daquilo que você está vivendo, mas o tamanho do teu Deus é suficiente para tirar do opróbrio e colocar em lugares altos. Esse é o nosso Deus, um Deus que muitas vezes nós ficamos até encabulados em pedir alguma coisa, porque todas as pessoas estão colocando esse Deus, um Deus que tem que simplesmente pagar, e o nosso Deus é o Deus que te agracia, e agraciar é dar de graça, é o Deus que tem prazer em te dar de graça, não importa a situação. Será que você tem sonhos? Antes de começar a ministração dentro daquilo que Deus me colocou, apenas ainda nessa introdução, eu pergunto para vocês nessa noite, que percalço você está vivendo? Que sonho é o seu, que de repente foi apagado? Que sonho foi o seu, que a sua história, de repente, tem deixado de lado e esquecido? Mas eu creio num Deus, que inclusive ressuscita sonhos. Paulo continua dizendo que Ele é o Pai de Jesus Cristo, e Pai do seu povo, Ele é seu Pai. Ele também coloca que Ele é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus, e você também faz parte disso, é a imagem do Senhor. E ele começa a fazer um comparativo dizendo de Deus e Jesus, e fala que Jesus Cristo faz, porque Ele é Filho de Deus e Deus faz. É esse Deus que eu quero falar nesta noite, é o Deus que faz, é o Deus que pode, o Deus que você pode pedir a Ele. Eu quero te falar que Jesus concede vitória. Nós vivemos uma igreja que nós acreditamos em vitórias em Cristo. Ele julga e Ele é justo em sua balança. Ele também é aquele que reconcilia, Ele é aquele que concede, Ele é aquele que motiva, Ele é aquele que faz novas todas as criaturas. É esse Deus que eu quero te apresentar. É o Deus que não está morto, mas tem te olhado e tem espreitado, mesmo antes de chegar na sua mente ou seu coração. Ele já sabe o que te espreita, o que está te conduzindo, e Ele tem olhado para você nesta noite. Por isso essas coisas é para que vocês percebam, de todas as promessas que eu quero falar na Bíblia para vocês, saiba que é o Deus que faz, não é por intermédio do homem. São todos na condição de miseráveis perante o Senhor. Quem eu sou? Nada perante o grande eu sou, mas Ele é, acima de tudo Ele é o grande eu sou. Por isso, quando nós percebemos essas situações que alguns cristãos se encontram abatidos, e mesmo em nossa igreja nós temos orado, intercedido, temos conversado, porque o percalço vem, o inimigo, ele vem com a sutileza. Hoje cedo na escola dominical,
no curso de Lidere, e o Senhor fez me lembrar uma situação ontem, que eu estava preparando algumas provas, e de repente eu comecei a ser atacado por algo invisível. Pensa um levante do inimigo, pensa que situação. E eu comecei a me coçar e eu via só aqueles vergões no corpo, falei, não acredito. E eu tentava olhar e joguei veneno pelo nada, né, porque você não sabe meditar. E continuava me picando aquele negócio. Já estava com meia dúzia de picada em cada perna e nos braços. Eu falei, não acredito nessa situação. E de repente, mas um pernilongo, mas tão insignificante, mas tão pequenininho, que eu nunca vi em toda a minha vida um pernilongo tão pequeno, tão sutil, vem e pousou no meu computador. Falei, miserável, consegui pegar ele, não vai mais importunar ninguém. Mas o Senhor me fez lembrar, naquele momento me tocou. É assim que muitas vezes o inimigo começa a agir. A gente não consegue perceber, as consequências estão chegando, as situações começam a aparecer, e você não percebe, você às vezes começa a orar até mesmo sem sentido, porque você não sabe o que está acontecendo, e muitas vezes nós temos que orar, para que Deus mostre aquilo que está em oculto, aquilo que está acontecendo, para que venha despertar em nós um direcionamento correto daquela oração, em batalha dentro do mundo espiritual, porque aquela situação de um pequeno pernilongo fez um estrago grande, porque eu fiquei até de madrugada me coçando por aquelas situações. E o inimigo, para crente, não pense vocês que ele chega arrebentando tudo, causando barulhos. Ele não causa barulho, mas é na sutileza que ele vai chegando, e vai colocando situações em nossa mente. Acreditamos que o nosso Deus tem tanta coisa mais importante para se preocupar, do que de repente você, de repente até mesmo jovem. Jovens, Deus tem tanto planos para vocês, jovens da nossa igreja, verdadeiramente se lance aos pés do Senhor, porque Ele levará vocês em lugares mais altos, ainda não tido experiência, porque Deus quer, Ele ama fazer isso. Mas quando nós olhamos alguns cristãos, e esses que estavam me perguntando, e alguns que nós estávamos falando essa semana, encontram-se abatidos e preocupados com vários problemas da vida. Uma sociedade que vive hoje uma cristandade superficial, tudo é permissível e tudo é negociado, e tudo é colocado de uma forma a qual Deus, ou Ele é nosso serviçal, ou se coloca a fé em objetos, que o objeto é poderoso, que o objeto pode fazer, às vezes uma mezuzá, às vezes um lenço, uma toalha, uma meia, uma flor, uma água, um pão. Todos esses objetos passam a ter tanto poder, e onde está o teu Deus, que o objeto substitui esse Deus? Começa assim a nova idolatria, conhecido no meio acadêmico como neo-idolatria. Mas a neo-idolatria está dentro das igrejas cristãs reformadas, e nós não percebemos isso, que para eu garantir a posse da minha bênção, da minha promessa, eu me agarro a qualquer coisas físicas. E esse foi o grande problema do povo de Deus no passado. Enquanto Moisés subia para falar com o Senhor, o povo, sem esperar ele descer com as boas novas, com a revelação de Deus, já erguia simplesmente objetos para adorar, seja eles bezerros, não importa qual, mas eles adoravam. A necessidade do homem de se apegar a alguma coisa. Eu gostaria de te convidar a se apegar sim, mas se apegar à palavra do Senhor, porque ela é viva e contínua em nossa vida, ela é viva e eficaz para a transformação, e só existe um meio de alcançarmos a Deus, estarmos com Ele contrito, aumentando nossa autoridade espiritual, através da ligação que há na oração, na simplicidade do falar, porque antes de você abrir a boca, o Senhor já está sabendo o que tu vais falar a Ele. Por isso a necessidade tão simples de falar. Ainda assim, com todas as circunstâncias, eu quero te dizer nessa noite, nós podemos obter as promessas do Senhor, as promessas que vêm desde Abraão. Nós fazemos parte dessa promessa. Ainda assim, a promessa de Deus são fundamentais. Quando nós vivemos as promessas de Deus, dentro dessa situação, ela traz conforto, ela traz esperanças, ela traz realizações. E muitas vezes, quando você fala, eu já estou confortável, mas de repente, eu já vivi tanta coisa, e a renovação da esperança?
Eu vou ser sincero, há 2 anos atrás, eu estava falando com o Senhor, falei: Senhor, parece que meus sonhos acabaram. Já fiz tantas coisas, já vivi tantas coisas, mas parece que os meus projetos não existem mais, já foram realizados. Eu não estava reclamando, porque tudo aquilo que eu coloquei diante do Senhor, tudo, não existe exceção. Eu sou prova viva de todas as situações que eu coloquei diante do Senhor, todas foram realizadas. Mas chegou um momento que eu falei: Senhor, e agora? Já realizei tudo aquilo que eu sonhava, até as coisas, de repente, aos olhos de muitos, que poderiam ser insignificantes, havia sido realizado. E o Senhor vem, no tempo dEle, suscitando desejos, projetos, situações, até mesmo ambição, mas entenda essa ambição, do desejo de fazer, porque Deus te capacita a fazer. E Deus renova a esperança que ainda existe tantos projetos, que o Senhor vai fazer brotar em seu coração, para que seja cumprido no tempo dEle, para a glória dEle, que é um dos aspectos que eu quero mostrar para vocês, que tudo que acontece é para a glória do Senhor. Toda bênção que chega em sua casa, na sua vida, é para a glória do Senhor. Tudo aquilo que acontece, com um milagre sendo curado, é para a glória do Senhor. É para isso que nós fomos levantados, povo eleito, povo santificado. É para isso. É você que Deus olha e fala: eu tenho projetos, eu tenho planos. Robert Traill, na verdade ele é um inglês, que ele ficou muito conhecido pelo movimento calvinista no século XIX, bem depois do início do calvinismo no século XVI, mas em meados do século XVIII e no início do século XIX, quando ele veio falecer, ele conheceu o Evangelho. E ele começou, antes até mesmo de conhecer o Evangelho, ser uma pessoa bondosa. A Inglaterra passou por algumas crises, e eles pegavam os mais pobres para ajudar. Ele tinha prazer em ajudar. E quando ele conheceu a Jesus, ele teve uma única frase que ele dizia: o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. Ele ficou conhecido porque ele acreditava, até mesmo na sua ação, porque era a promessa de Deus na vida daqueles que estavam necessitados. Ele era só um mecanismo, e ele dizia: o Deus dos cristãos é um Deus de promessa. Ele realiza a sua vontade na vida do seu povo. Entenda, meus queridos, Deus realiza a vontade dEle, a sua vontade na sua vida. Por isso os seus planos não são tão maiores que o do Senhor, mas você pode pedir a Ele que os seus sonhos sejam de acordo com os sonhos dEle, porque Ele será glorificado pela tua vida, por teu intermédio, e Ele tem prazer em fazer isso. Então os planos do Senhor, os projetos do Senhor, as promessas de Deus são para vocês, são para todos aqueles que creem e estão em Cristo Jesus. Nós lemos em 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas quantas promessas, todas as promessas. E aí, existe algumas vertentes que falam as promessas deixadas por Jesus, são mais de 360 promessas. Mas, quando você analisa toda a Bíblia, do Velho até Apocalipse, é encontrado mais de 6.000 promessas. Toda essa quantidade de promessas, que são todas para vocês. Nós precisamos conhecê-las todas, para tomar posse, para viver as promessas e os planos do Senhor, até o plano de avivamento desta igreja, porque o meu maior sonho é poder estar aqui falando do Senhor, ou adorando o Senhor, e começar pessoas a serem transformadas, curadas, libertas. É esse o nosso sonho, porque é o sonho de Deus em fazer, é o mesmo Deus, é o Deus que faz, é o Deus que continua fazendo. Neste texto tão pequeno, de um versículo, existe 4 aprendizagens
acerca da promessa de Deus. Josafá, por favor, muda um. E a primeira, eu coloco para vocês: Deus é o autor das promessas. Eu quero te dizer que essas promessas, quem fez foi o Senhor. Deus é o autor dessas promessas. A primeira verdade que o versículo nos ensina sobre a autoria das promessas: elas são promessas de Deus e revelam o caráter de quem as fez. Se revela o caráter de quem as fez, em primeiro lugar está a sua base moral. Ele não aceita negociar, não aceita promiscuidade, não aceita nenhuma, termo chulo, gambiarra. Não existe o jeitinho brasileiro para as coisas de Deus. É essa situação. E quando nós analisamos dentro desse caráter de Deus que fez essas promessas, encontramos as promessas que nós conhecemos como sobrenaturais. Nós também conhecemos as promessas como verdadeiras, porque elas se cumprem na vida do cristão. Nós conhecemos pelo caráter dele das promessas que são imutáveis, uma vez dita ele não volta atrás. Promessas que são poderosas, infalíveis e eternas. É para o sempre. E uma das principais promessas feita e cumprida foi a aliança em Cristo Jesus, lá no Calvário, quando Ele estabeleceu a última aliança para com o teu povo. Aliança de morte, aliança por meio da cruz, a qual estabeleceu a ligação para a tua vida eterna em Cristo, pela salvação. Isso é uma promessa eterna. Você viverá com o Senhor eternamente. Essa é uma das maiores promessas, a qual me faz permanecer aqui, que faz simplesmente caminhar com o Senhor, por acreditar verdadeiramente que esta promessa está em minha vida. Amém? Em 1 Reis 8:56, se vocês não quiserem abrir, mas que vocês possam estar atentos a esta leitura. Bendita seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo todo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés seu servo. Todas as palavras ditas foram palavras de promessas, e o Senhor cumpriu com o seu povo. Mesmo o povo não cumprindo com sua parte, o Senhor manteve a sua palavra. Mesmo que aquele povo que não cumpriu, não entrou na promessa da terra santa, mas a sua descendência, o Senhor cumpriu com a tua palavra. Esse é o nosso Deus que não volta atrás, mesmo quando você for um servo infiel. É um Deus que não volta atrás. Em Lucas 1:37, a palavra do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês nessa noite, que Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele é o nosso Jeová Jireh, o grande El Shaddai, aquele que abriu o mar vermelho e continua abrindo para a tua vida. Não importa a circunstância, mas é o nosso Deus que continua abrindo esse mar vermelho. O mar vermelho dos percalços da sua vida, é o Deus que pega pela tua mão e te conduz para passar. Não estou dizendo que muitas vezes o que passamos é fácil, mas quando o Senhor gruda em nossas mãos, não tem quem consiga te derribar. Você permanece em pé e passa, passo a passo, até tomar posse da sua promessa, porque o nosso Deus é o Deus de promessas. Dentro dessa perspectiva, as promessas de Deus estão vinculadas aos seus planos e decretos. Ao plano de Deus que não muda, ao decreto do Senhor que Ele fala e não muda. Deus realiza a sua vontade cumprindo suas promessas. Deus cumpre. Quando cumprir na sua vida uma promessa, seja ela a mais pequenininha ou a maior, a grandiosa, que você fala: Senhor, como pode? Muitas vezes ficamos tão impactados, que em situações já falei: Senhor, será que eu sou digno de tudo isso? Você é, porque tu és o servo fiel, a quem o Senhor tem grande prazer em realizar, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e agraciador.
é algo de graça, Ele não cobra, não precisa você dar nada em troca, a não ser a sua vida, o seu louvor e adoração, e a sua remissão contínua. Em Atos 13:34, o Senhor nos diz assim: e que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tomar a corrupção, disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Ele está mencionando aqui a ressuscitação, o Jesus ressuscito ou ressurreto, aquele que levantou dentre os mortos para cumprir o seu plano e deixar claro para o seu povo que ele veio cumprir essa aliança. Mas como ele é o próprio Deus, ressuscitou para que você não tivesse dúvida daquilo que ele faz. E a promessa da palavra do Senhor, tudo aquilo que foi as bênçãos de Davi vos darei. É Jesus colocando essa situação para a nossa vida, é a promessa do Senhor. As promessas de Deus refletem também o caráter verdadeiro. Deus não mente. Você deixa de cumprir muitas vezes aquilo que você prometeu, muitas vezes você pode quebrar alguns pactos, mas o seu Deus, o meu Deus, não quebra o pacto. E nesta noite, Ele quer que você pense, o que está faltando entre você e Ele? Nesse pacto, o que está faltando entre você e Ele? Será que é necessário buscar o relacionamento? Olhar onde foi que você parou, ou de repente continuou, mas não percebeu que estava só. Muitas vezes nós temos que olhar para trás e voltar e começar tudo de novo. Novamente o caminhar com o Senhor. Em Números 23:19 fala assim para nós, e eu acredito isso verdadeiramente: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Será que Deus faria isso para com o seu povo? Por isso, finalizo aqui o primeiro item para nós: Deus é o autor das promessas e Ele cumpre. Qual é a promessa que você de repente deixou engavetada em casa? Seus projetos, planos, o que falta em sua vida? Muitos projetos e planos, sonhos, nós temos que gestar. E eu sei que nessa igreja teve mulheres que gestaram os seus sonhos. Deus cumpriu os seus sonhos. Mulheres, como fala a palavra do Senhor, Isabel, prima de Maria, avançado na idade, e tida pelo seu povo uma mulher estéril, o Senhor cumpriu na vida dela a promessa que havia sido dito. Nós sabemos de outras promessas, mas aqui no nosso meio, nós temos aquelas que Deus cumpriu a sua promessa. Filhos do ventre, filhos do coração, mas Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus não volta atrás daquilo que Ele promete para os seus filhos. Todas as coisas que Ele coloca no seu tempo é entregue em suas mãos, até mesmo para que as suas mãos estejam firmes, para que as suas bênçãos não caiam e sejam perdidas, porque o Senhor te traz em segurança e coloca aquilo que Ele pretende fazer em sua vida. É esse Deus. Aleluias. Eu gostaria de entrar no segundo item, a natureza das promessas. Deus fez a Abraão uma tríplice promessa, e nós fazemos parte disso. Deus fez uma promessa lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Ele nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Eu gostaria de ler novamente essa promessa, porque você faz parte desta promessa, e nós vamos ver lá na frente,
no Novo Testamento, que Deus cumpre e relembra essa promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão. Quem disse a Abraão? O Senhor disse a Abraão. Não foi alguém que chegou dando o recado, mas o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Eu vou ser sincero, meus irmãos, em algumas versões coloca-se numa forma afirmativa e não como condição. E tu serás uma bênção. No original é uma condição, se tu uma bênção. Se eu fosse traduzir agora, seria: se tu for uma bênção, porque essa é a condição. Por isso, nessa tríplice promessa, a primeira, está uma promessa individual que visa também o coletivo. Obrigado, é o ar-condicionado, me perdoem. É uma promessa individual que visa o coletivo, uma promessa que fala dele e para as famílias. Olha só que ele fala aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que parte dele e vai atingir aquele que estaria também contigo. E se nós fazemos parte desta família, nós somos co-herdeiros. Segundo, Deus promete uma terra. Deus prometeu uma nação e um nome. O nome de Abraão é falado até os dias de hoje. O nome de Abraão ficou conhecido como um grande patriarca. O nome de Abraão ficou como exemplo para as nossas vidas. Uma grande nação se formou e ele teve um nome. Terceiro, Deus faz uma exigência. Essa é a condição que de repente nós temos que nos encaixar esta noite. Se tu uma bênção. E nesse momento eu paro, porque aí entra a condição entre nós. O quanto você tem sido no caminho do Senhor, essa relação entre você e o Pai, na sua intimidade, na sua parentela, entre aqueles que vocês estão trabalhando, se envolvendo. Você é bênção. O que tem acontecido em nossas vidas que precisamos olhar para o Senhor e pedir a misericórdia dEle, para que haja transformação, lapidação? Para o crente, as pessoas acreditam que libertação é lá fora, mas nós, como os crentes, precisamos continuamente sermos lapidados, libertados, continuamente, libertos pela nossa própria mente, pela circunstância que vivemos e colocamos aquilo como mais importante. Essa situação que nós temos que perceber o quanto a minha ligação e a necessidade de me redimir, porque é isso que o Senhor está nos convidando essa noite, o quanto eu preciso me redimir, me transformar e buscar para que as promessas do Senhor sejam todas cumpridas em minha vida. Abraão foi um homem próspero, Abraão foi um homem abençoado, Abraão teve a sua promessa, ele teve o seu Isaque, ele teve a sua promessa. E eu sei que muitos têm recebido o seu Isaque na analogia de bênçãos, porque são as promessas do Senhor, a qual eu creio que chegarão uma atrás da outra, por aqueles que se colocam na condição, se for uma bênção. As promessas são incondicionais, independe, porque vem do Senhor, é o desejo dEle. Existem situações também que as bênçãos são condicionais, e eu gostaria de falar para você nessa noite: aquilo que é possível o homem fazer, faça, porque o que é possível o homem fazer, Deus não fará por você. Aquilo que é possível o homem fazer, faça, porque Ele não fará por você. Porque o impossível é a parte dele que Ele fará na tua vida. Essa é a parte de Deus. É o momento que Ele entra simplesmente para responder o teu clamor, o teu choro.
Mas aquilo que é possível o homem fazer, o Senhor vai ficar esperando que tu faças, porque para Ele é o Deus do impossível, e é o Deus do impossível que agirá por você, no momento que as coisas que é possível o homem fazer, você esteja fazendo. As promessas chegarão, mas você precisa agir. E a primeira situação que nós vemos, todos os homens prósperos, dentro dos caminhos do Pai, são homens compromissados com o Senhor, compromissados em aprender a palavra, compromissados em oração contínua, não aquela oração que muitas vezes fazemos, que é válida também, não estou colocando o grau de importância na oração, mas entendam, que muitas vezes nós não paramos no nosso dia, nem um momento, para simplesmente sentar, ajoelhar, debruçar no trono do Pai, e pelo menos agradecer, e dependendo da situação, chorar verdadeiramente as lágrimas possíveis no trono, porque o Espírito Santo subirá ao Pai, fazendo a interpretação necessária, até mesmo com gemidos inexprimíveis, intercedendo por você. E nessa situação, a qual as promessas são incondicionais e condicionais, a promessa que Deus faz a Salomão, lá em 2 Crônicas 7, de 12 a 14, olha a situação que ele coloca, olha como ele trabalha com o seu filho, olha como Deus quer trabalhar com você. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Mas ele diz, no versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor está falando: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Mas o que o Senhor está nos ensinando é algo muito simples. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra, e sararei a tua casa, sararei a tua família, sararei a tua vida. Ele transformará, porque isso é promessa do Senhor para a sua vida. É o Senhor que está nos prometendo, a promessa dele é contínua, não volta atrás. Nós precisamos olhar e colocar na condição de servo, e observar o quanto eu tenho sido de fato bênção, o que eu preciso mudar em minha vida, como transformação. Por isso a transformação do crente, ela é contínua, é dia após dia, vivendo a palavra, tendo os exemplos, lutando, perseverando, intercedendo um para com os outros. Por isso nós somos nesta igreja o corpo de Cristo, para que junto possamos vencer todas as batalhas, e não deixar nenhuma promessa de lado, mas todas as promessas venham chegando uma a uma, na sua vida, na sua casa, na sua terra, na nossa igreja, porque aqui tem o povo que clama, um povo que ora, um povo que intercede, e o povo com compromisso, e esse povo é você. Algumas características desta promessa. Primeira característica, ela é incondicional. Ela é incondicional. Se o meu povo, perdão, ela é condicional. Se o meu povo, se essa é a condição, então precisa do povo se achegar,
do povo se arrepender, do povo querer, do povo se despertar. É o despertamento que precisamos, é o despertamento que o Senhor levanta o seu povo e fala: meus filhos, eu estou a ouvir. Precisa da tua ação, do teu desejo. Segundo, ela é exclusiva, é para você, porque ele diz: o meu povo. É para você, crente, para você que crê no Senhor, para você que tem a fé em Cristo Jesus. É para você, para o meu povo. Nós fazemos parte do povo do Senhor, co-herdeiros em Jesus Cristo, somos o povo de Deus, e Ele requer algo de nós, como igreja, como grupo, como pessoas, tanto no individual e coletivo. Ele requer humilhação. Não é se humilhar para o homem, mas é para Deus, verdadeiramente para Deus. A oração e conversão por parte do seu povo, é isso que Ele tem esperado, é isso que Ele tem ansiado, em ver o seu povo compreender a palavra e agir de acordo com o ensinamento da sua palavra. E o Senhor diz para nós: a partir do momento que você compreende e se coloca diante do altar do Senhor, Ele nos responde dizendo: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor: sarar a sua terra, mudar a sua vida, viver em novidade de vida, que é a promessa do Senhor. Devemos viver em novidade de vida, ter alegria do novo todo momento que está chegando, não sermos pegos muitas vezes no inesperado. De repente, você não está esperando, não, mas muitas vezes ficamos como o Salmo 126, como aqueles que sonham. As bênçãos chegam de tal forma que nós ficamos como aqueles que sonham, porque o povo eleito do Senhor, eles pecaram, e a consequência foram muitos anos de cativeiro, mas a misericórdia do Senhor ouviu aqueles que clamavam, e o Senhor mudou a sorte de Sião. Eu quero te dizer, se você se humilhar, clamar ao Senhor, o Senhor também mudará a tua sorte, porque não sou eu, é Deus nos prometendo, são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Se você se humilhar diante do Pai, mudar a sua concepção, pedir perdão dos seus pecados, querer uma nova vida, o Senhor transformará todas as coisas. Eu gostaria de passar para o terceiro item, por favor. As promessas são para os crentes. As promessas do Senhor são para os crentes. Lá em Gálatas 3, 22 e 29, diz assim: mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. No 29, e sois de Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Eu gostaria de ler novamente, que de repente não ficou claro, aquilo que são as promessas para os crentes. Em primeiro lugar, mas a Escritura encerrou sobre todo o pecado. Esse pecado foi encerrado por meio de Jesus Cristo, e você pode chegar diante do Senhor, confessando tudo aquilo que de repente tem te prendido, tem te segurado como uma âncora, tem te segurado como correntes que você se arrasta, e de repente você pode simplesmente chegar diante do Senhor, que é pelo meio do Espírito Santo, que é tirado todas as correntes e as prisões que nos cercam, que nos seguram. E a palavra do Senhor diz: a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. A promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes. A promessa pela fé é acreditar de fato que nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Não tem um cântico que fala o Deus de promessa? Isso porque nós estamos falando somente das promessas, e nós poderíamos incluir aqui a restituição, porque nós temos uma gama de versículos que deixa claro que Deus restitui.
Deus restaura, Deus edifica, e isso é para os crentes, é para você, é para mim, e eu quero fazer parte disso, e eu quero te convidar essa noite para fazer parte disso, destas promessas, crendo em Jesus. Lá no versículo 29 diz: e se sois de Cristo, e se sois, você é de Cristo, lavado e remido pelo sangue daquele que simplesmente foi oferecido para o seu lugar, para que você tivesse a promessa eterna do Senhor, que é a vida, a morada com Ele. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. E eu quero voltar lá no item 2, olha só o versículo em Gênesis de 12, 1 e 3, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e te fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu volto novamente lá em Gálatas 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a sua promessa. Nós somos herdeiros de Abraão, das suas promessas. Nós somos herdeiros desta promessa, da promessa em Cristo Jesus, aquele que não mente, não volta atrás. E muitas vezes eu entendo a ansiedade que nós temos, a ansiedade que bate, muitas vezes a urgência. Só que também gostaria de dizer que o nosso Deus é o Deus do já. O nosso Deus é o Deus do já, e tem espreitado o teu coração, tem ouvido o teu clamor. Só que muitas vezes nós temos que sair da condição que nós estamos, do lugar que nós estamos. Deus tem bênção para você, e muitas vezes nós estamos no local. Esse local, muitas vezes, é a condição parada na vida espiritual. Você precisa caminhar, você precisa ir à frente, precisa cortar alguns cordões, para que você consiga adentrar na terra santa, na terra prometida, na promessa do Senhor. Estou já finalizando, item 4, resultado da promessa. Sabe por que Deus cumpre a promessa? Sabe por que Deus tem prazer em cumprir a promessa? Porque o cumprimento da promessa promove a glória de Deus. O cumprimento da promessa promove a glória de Deus. Aquilo que é realizado na tua vida é para a glória de Deus. Aquilo que Ele tem entregado em suas mãos é para a glória de Deus. Esta gestação que alguns acreditavam não chegar, é para a glória de Deus. Este emprego que a porta se abrirá, é para a glória de Deus. A cura dos males em sua vida, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Glorificamos a Deus por Ele ter feito a promessa. Glorificamos a Deus por Ele cumprir a promessa. Tudo é para a glória de Deus. Glorificamos a Deus pelo prazer de experimentar o cumprimento das promessas. E às vezes a promessa pode ser pequena aos seus olhos, mas tão gigante aos olhos de quem está do seu lado. Porque Deus entrega as promessas mais variadas em nossas vidas, mas Deus cumpre todas as promessas. E todos os planos, quando você coloca diante do Senhor, se esses planos estão de acordo com a vontade do Pai, ele floresce tão rápido, ele floresce tão rápido, e os frutos começam até mesmo a cair. Isso é a condição do Senhor. Glorificamos a Deus pelo prazer de experimentar o cumprimento da promessa. Quando nos apropriamos das promessas de Deus, a consequência espiritual é
a glorificação de Deus. Quando você simplesmente é agraciado pelo Pai, espiritualmente já há a glória de Deus. Por isso nós precisamos testemunhar mais o que o Senhor tem feito, precisamos testemunhar mais o que o Senhor está fazendo no nosso meio, porque eu sei que o nosso Deus vivo tem agido no nosso meio, o Deus vivo tem transformado, tem convertido, tem levado pessoas a um novo patamar, porque é para a glória de Deus. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu venho de uma família cristã, mas eu havia perdido um irmão para as drogas, e essa foi a 5ª internação. Conhecedor da palavra, que era até difícil você discutir com ele, para alguém que tem aprofundamento da palavra. E hoje ele me mandou um recado, dizendo: a paz do Senhor. Isso já me chocou, porque é promessa do Senhor, é promessa do Pai. E eu creio quando diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum fora, nenhum. Irmã Elisa, nenhum. A promessa do Senhor, ela é contínua, e o Senhor não volta atrás. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foram tempos duros, desespero, esperança de morte, a expectativa de morte, mas Deus é aquele que ressuscita os mortos e coloca de pé. É para a glória de Deus. Restaurado, falando: estou lutando. Eu falei: glória a Deus, andemos em novidade de vida, porque o nosso Deus é o Deus que restitui tudo. É o que eu creio. E essa notícia foi para mim esta manhã, mas tenho certeza que muitos aqui estão clamando por uma notícia também, uma notícia de transformação, uma notícia de cura, um novo momento. Mas o momento chegará, porque é o nosso Deus que será glorificado lá no céu. É esse Deus a qual eu confio, é o Deus que eu sirvo, ao Deus que eu não abro mão. É esse Deus. E eu quero voltar no primeiro versículo, a qual nós lemos, que diz assim, em 2 Coríntios 4:5: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graças para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E também em 2 Coríntios 1:20, quando nós iniciamos a pregação, eu quero que você entenda que, porque quantas as promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ao analisar Coríntios, 2 Coríntios 1:20, primeiro, Deus é o autor de todas as promessas. As promessas de Deus são variadas, incondicionais, condicionais e exclusivas aos crentes. As promessas são para os crentes. O resultado das promessas é a glória de Deus por intermédio. Mas nessa noite o Senhor também nos coloca uma situação: se tu uma bênção. Eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé nesse momento, e que você fechasse os olhos, e nesse momento você começasse a olhar para o dentro, o mais profundo íntimo do seu íntimo. Se tu uma bênção. Que você simplesmente começa a analisar o quanto, de repente, você precisa restabelecer a ligação com Deus, chegar diante do altar do Pai, e simplesmente falar com o seu coração, falar com o Senhor diante daquilo que de repente tem sido a sua dificuldade, aquilo que de repente tem te segurado, talvez o perdão que você precisa liberar a alguém, talvez esse perdão tem te segurado como uma âncora no fundo do mar, e você não consegue sair do seu lugar, mas você tem clamado ao Senhor, e coisas têm acontecido, porque nós passamos por coisas todo o tempo, e muitas vezes você em sua oração
diante do Pai, tem falado: Pai, se não for a tua misericórdia sobre a minha vida, eu estarei paralisado. Eu não sei até mais quanto tempo eu irei aguentar da forma que está. Envia o escape. Só que eu gostaria de dizer que esse Deus nosso, o Deus Jeová Jireh, o grande El Shaddai, Ele está presente para te dar o escape, porque Ele tem o prazer em te abençoar e te agraciar. Eu não poderia deixar nessa noite, porque o Espírito Santo está me incomodando. Se eu chegar em casa e não fizer isso, eu sei que eu estarei sendo desobediente, porque o Espírito Santo, Ele quer falar com alguns que precisam vir à frente, não porque eu não sou nada, mas precisa vir diante do altar, reestabelecer a sua ligação com Ele, colocar todos os seus intentos, essas dificuldades. E eu gostaria de estar orando com vocês. Eu gostaria de estar orando. Se você se encontra nessa situação, de repente, você chegou num momento que parece que as promessas são para todos e não para você, que tudo acontece menos em sua vida. É tempo de você tomar atitude no mundo espiritual. Essa atitude no mundo espiritual é quando você sai do seu lugar e você, não importa a situação, você quer estar diante do altar do Senhor. Você fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero estar contigo, eu quero ser a bênção que Tu esperas que eu seja, eu quero ser a ligação direta contigo, eu quero ver as Tuas boas mãos me conduzindo. Oh Senhor, esta é a Tua igreja, Pai, e eu sei que quantos aqueles que precisam, Pai, sair nessa noite com um novo tempo marcado contigo, Jesus. Oh Senhor, que essa condição também é para a Tua honra e para a Tua glória, porque são servos comprometidos contigo, servos que querem um novo momento, Senhor, servos que abrem mão do seu eu, para que Tu possas tocar no mais profundo íntimo, limpando, lapidando, curando, Senhor, feridas que são abertas continuamente, Pai, por falta de perdão, feridas que são abertas, Senhor, por aqueles que não têm compaixão. Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos têm clamado, Senhor, têm clamado por uma nova vida, uma nova história, têm clamado por novidade de vidas, Jesus. Oh meu Pai, nós sabemos que no mundo espiritual, o inimigo tenta, Senhor, de todas as formas, barrar as Tuas bênçãos, colocando situações para que fiquemos mais fragilizados e enfraquecidos. Que o Teu Espírito, Senhor, venha soprar sobre essas vidas de tal modo que eles sejam fortalecidos, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, que eles possam sentir, Pai, que o novo chegou em suas vidas, que o novo, as promessas do Senhor, as promessas de Abraão, que eles são co-herdeiros em Jesus Cristo, também chegarão sobre suas vidas. Pai, aquelas que têm sonhado, Senhor, tem sonhado e gestado os seus sonhos, os sonhos de ser mãe, Pai, nós cremos, Jesus. Quantos são os testemunhos daquelas que nem útero tinham, Pai, e foram mães? Oh Senhor, quantos amigos nós temos que não tinham um esperma sequer, meu Deus, mas foram pais porque o Teu milagre estava ali. Nós cremos no Deus Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho, mas tem aberto o mar vermelho para o Teu povo que clama. É esse povo que está diante de Ti nesta noite, que está clamando, Senhor. Por isso, meu Deus, abra as portas necessárias, traga a cura necessária, Senhor. Oh Jesus, traga a condição necessária para eles tomarem posse da terra prometida, Senhor. Oh Senhor, que nessa noite Tu possa surpreendê-los, Pai, possa surpreendê-los em bênção, Senhor. Oh, a todos aqueles que clamam, aqueles que têm sonhado e têm esperado, Jesus, que nessa noite, Pai, eles possam sair com a certeza daquilo, levando nas Suas mãos
porque é Tu que faz, meu Pai, é Tu que faz, Senhor, porque Tu és perfeito, Jesus. Ó Espírito Santo, espreita o Teu povo e leva a oração dos Teus filhos, Pai, diante do trono de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, que eles possam sair daqui, Pai, sentindo cada vez mais o Teu refrigério, que eles possam chegar em casa, Senhor, sentindo que um peso saiu das costas. Oh Pai, abre portas de emprego, que nós temos irmãos, Senhor, que têm clamado por isso. Visita, Senhor, como diz Isaías 45, que fala Ciro que pegaria pelas suas mãos. Senhor, ali fala que iria destruir ferrolhos, correntes, destrói e abre essas portas necessárias para que Teus filhos possam adentrar aquilo que é a Tua promessa, aquilo que é o Teu desejo, aquilo que é o Teu plano para a Tua igreja. Eu Te clamo, Senhor, eu Te clamo porque eu creio, Jesus, que as Tuas boas mãos tocou a cada vida nesta noite, que as Tuas boas mãos trouxe a cura necessária, Senhor, trouxe as bênçãos necessárias, Pai. Oh Jesus, aqueles que têm clamado, Senhor, nesta noite, que de repente não sabem como vão pagar, Senhor, o aluguel, que a Tua provisão chegue de tal forma, que eles possam ver o que é o Deus verdadeiro, aquele que é o Deus que supre, Senhor. Aqueles que perderam a esperança, Pai, porque tem sido abalado pela doença, coloque essa pessoa de pé, Jesus, e traga a cura, Senhor, traga o tempo com qualidade de vida, meu Deus, que eles possam Te glorificar, porque todas essas bênçãos, Senhor, é para a Tua glória, Senhor, é para glorificarmos a Ti, Senhor, porque independente da situação, estaremos para Te glorificar, Senhor, é para Te glorificar nesta noite, Jesus. Eu creio, Pai, eu creio, Jesus, eu creio porque eu creio, Pai, e eu creio nesse Deus do já, esse Deus perfeito. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Que esse Deus do já possa te visitar, que esse Deus do já possa trazer aquilo que você não mais estava sonhando, mas faça você recordar que todas as promessas são para os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, Pastor Júnior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós já estamos encerrando o nosso culto. Antes de encerrar, nós estaremos levantando um clamor pela Adélia Faria. A irmã Roseli Suaide pediu, é uma parente da irmã Roseli Suaide, está precisando de oração. Também precisamos orar pela a irmã Cidinha, que passou por uma cirurgia, está se recuperando. Estejam orando pela irmã Cidinha. A irmã Cidinha passou por uma cirurgia bem delicada e ela precisa de muita oração. Eu creio que Deus tem muitas promessas sobre a vida dela ainda, sobre a família dela, e ela há de viver essas promessas de Deus em nome de Jesus. Assim como nós recebemos essa noite essa palavra, queridos, as promessas de Deus, ela passa pela prova do tempo. Algumas vezes essa promessa ela demora, mas ela não tarda em se cumprir. Ela se cumprirá sobre as vidas daquele que creem e que esperam no Senhor. Ele é fiel para fazer cumprir. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Vamos pedir para que o Senhor esteja abençoando a vida da Cidinha, da irmã Adélia também. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar. Senhor, que nós possamos guardar em nossos corações, Senhor, a certeza de que Tu és fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse.
que o Senhor, ó Deus, é fiel para cumprir as tuas palavras, as tuas promessas sobre as nossas vidas. Senhor, na vida de Abraão, as suas promessas passou pela prova do tempo. Houve dias que Abraão achou que não iria vivê-las, mas ele permaneceu fiel e por isso ele experimentou suas promessas. Senhor, a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor acrescentam, ó Deus, e não traz dor. Senhor, que as tuas bênçãos, as tuas promessas possam acrescentar sobre as nossas vidas, trazendo graça, vigor, virtude, renovo sobre a vida daqueles que esperam e aguardam em Ti. Senhor, que a nossa memória, a nossa mente, o nosso coração possa estar, ó Deus, guardado na Tua promessa, na certeza de que o Senhor cumprirá, porque a Tua palavra, Tuas promessas são para aqueles que creem, são para os crentes, os cristãos, aqueles que permanecem fiéis, e em nome de Jesus viveremos, testemunharemos e glorificaremos o Teu nome pelas Tuas promessas, ó Pai. Dá-nos uma noite de paz, uma semana de vitória, leva-nos em paz aos nossos lares, que a Tua graça, o Teu amor, a comunhão, a bênção do Espírito Santo seja sobre cada vida, sobre cada família, e que em nome de Jesus, sobre as nossas vidas possa acontecer aquilo que o Senhor Jesus falou, que o cumprimento das promessas, da cura, do milagre, seja para a glória do Deus Altíssimo, assim como foi ministrado sobre as nossas vidas. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja exaltado em nosso lar, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossas famílias, em nosso ministério, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, que se cumpra o Teu querer, e que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Ti, ó Deus Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor. Que a graça do nosso Deus, que o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Dê um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.